Paz do Senhor, queridos, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao canal No Alvo. E eu já desafio você nesse momento, se você aí gosta do Pastor Cláudio, tem assistido as pregações, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a levar a palavra a ainda mais pessoas. E mais um desafio para você é comentar aí embaixo o que já tem mudado na sua vida a partir do momento que você começou a assistir as pregações do Pastor Cláudio. Isso é importante porque muitas outras pessoas também vão ser tocadas pelo teu testemunho. Vamos agora para o vídeo, então não se esquece, compartilha, comenta, se inscreve, isso ajuda o canal. Deus abençoe, bora pro vídeo. Graça e paz a todos, amém? E glória a Deus, é sempre um prazer poder estar aqui. Eu já falei hoje pela manhã e agora estou tendo o privilégio. Aliás, eu acho que, apesar da semana começar hoje, eu acho que eu nunca preguei em São Paulo tantas vezes na mesma semana. Essa já é aqui na capital a terceira vez. Preguei segunda, terça. Estava em São Paulo na quarta, em Americana. E hoje tenho o privilégio de estar aqui duas vezes. Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Esse completa o 30º ano da minha conversão. E depois de 12 anos de convertido, eu comecei a receber um direcionamento para o ministério. O ministério que eu confesso a vocês, eu não tinha nem noção do que era, porque eu sou basicamente o primeiro pastor na minha família. Então não havia uma referência. Aliás, não era o meio que eu frequentava. Então eu não tinha como usar um parâmetro. Eu trabalhava numa empresa e um tempo depois eu fui pregar, ainda numa congregação bem pequenininha, e uma missionária me perguntou se eu acreditava em profecia. Ainda sem entender direito, eu disse que acreditava, e aí ela me disse: então dentro de 40 dias você perde seu emprego e Deus vai te dar um ministério. Eu aprendi que nós temos muita dificuldade para acreditar nas palavras proféticas que nos trazem vitória e bem, mas temos uma facilidade danada. Se eu falasse que hoje você vai ganhar 1 milhão, provavelmente você pensaria como, por quê, onde, quem te daria. Mas se eu falasse para você que hoje ao sair do culto você seria atropelado, provavelmente você já ia começar a me perguntar onde, o que, se você ia morrer ou não, como é que era o negócio, moto, carro, caminhão. E se a profecia caísse hoje, provavelmente você ia pedir o pastor para dormir por aqui. Porque se o negócio for bom, nós temos dificuldade de acreditar, mas se for ruim, parece que nós tomamos posse. 36 dias depois eu fui mandado embora. Era dentro de 40 dias, então ficou tudo certinho. E ali realmente eu recebi um ministério. E comecei a trilhar um caminho para estar onde Deus desejava que eu estivesse. Confesso a você que eu fiz duas coisas em 1992 que mudou a minha vida para sempre. A primeira foi me casar. E a segunda foi aceitar Jesus. A segunda, com certeza, muito melhor que a primeira. Certo? Até porque, segundo a Bíblia, na segunda eu era esposa, na primeira eu era o marido. E eu aprendi uma coisa: você sabe por que mulher vive mais que homem? Porque não tem esposa. Então, brincadeiras à parte, eu comecei a caminhar pelo Brasil e alguns países. E na itinerância eu descobri algumas coisas: a popularidade, é verdade, o falar para a multidão, a aceitação. Tudo isso eu vivi no ministério itinerante, pregando aqui e ali, tendo apenas as respostas e o feedback do culto. Mas há 7 anos atrás eu me tornei pastor de uma igreja. E agora não mais eu era apenas itinerante e pregando para as mesmas pessoas durante um tempo. Eu comecei a descobrir que o resultado dessas pessoas ao receberem a palavra não era dos melhores. Na itinerância eu não tinha essa resposta, eu pregava e ia embora. Quem fica com a resposta é o pastor local. Mas na igreja eu comecei a descobrir que a gente pregava, trazia pessoa para pregar, autoridade naquele assunto, pregava, e os crentes continuava a mesma coisa, e aliás tinha uns que piorava. Eu nem sei se o culto era recomendado para eles. E tinha gente que no estacionamento, depois do culto, já dava problema, porque você perguntava para que ele veio.
certo? E aí eu comecei a observar essas respostas que as pessoas me ofereciam com a possibilidade de mudança de comportamento. E eu comecei a me preocupar muito mais com resultados. Eu comecei a focar em ferramentar pessoas. Quantas pessoas aqui já apertaram um parafuso com a faca? Levante a mão. Sério? Nossa. Você não sabia que não era para fazer isso, não? Pois é, mas é o que você tinha à mão, certo? Então você usou a ferramenta que você tinha para resolver isso. Então às vezes a ferramenta não é adequada, mas é o que você tem. Então você usa o que você tem para resolver. É o seu momento, é a sua realidade, não é o seu ideal. E eu comecei a acompanhar e me incomodar um pouco mais com isso. Então eu comecei a ver se as pessoas, principalmente aqueles que caminhavam comigo, conseguiam ter melhores resultados, serem mais assertivos na resolução de seus problemas familiares e conjugais, serem mais assertivos na resolução de problemas espirituais, emocionais. Quando eu passei a focar nisso, a minha mente abriu e eu comecei a ser mais assertivo. Eu comecei a obter melhores resultados. Então eu descobri que na vida, os vencedores são aquelas pessoas que fazem coisas que os perdedores não fazem. Assumem posturas e posicionamentos. Por quê? Porque você está diante de um congresso que diz que você nasceu para um propósito. E sem dúvida nenhuma, ele foi para ser um vencedor. Note que o povo nem acredita muito quando a gente fala, porque talvez você esteja perdendo tanto. Certo? Que fala, pastor, vencer? Estou vencendo é nada. Estou perdendo briga para anão. Então, fazer com que as pessoas tomem posições ou assumam posicionamentos, talvez seja o grande desafio hoje, de todos. De manhã eu te mostrei José, alguém que recebeu um propósito e que concluiu esse propósito de uma forma extraordinária. Hoje eu vou te mostrar, agora à noite, eu vou te mostrar numa mensagem que tem por título, não precisava ser assim. É nítido que tem pessoas que vivem coisas que não precisava ser assim. O casamento não precisava ser assim, os filhos não precisavam estar desse jeito, os negócios não precisavam estar desse jeito, a saúde não precisava estar desse jeito. E por que está? Por causa do Satanás. Ou seja, ninguém tem culpa, a não ser o pobre coitado do diabo, que já é culpado, põe na conta dele. Mas tem gente que faz tanta besteira na vida que o diabo não ousaria se aproximar da vida de tal pessoa. Tem gente que o diabo acha que é má influência. O diabo diz, vou lá nada. Não estou andando em má companhia. Eu brinco que lá na igreja tem mesmo que se o diabo me pedir referência para ir para o inferno, eu não dou. Quer levar para o inferno? Leva não, Satanás. Deixa para Jesus, que é mais poderoso que tu. Que isso vai dar ruim lá. Então eu quero mostrar a vocês rapidinho uma história que acredito que todos conhecem, né? Eu gosto de contar histórias e de pegar textos que até aquele que nunca entrou na igreja já ouviu falar. Davi matando o gigante, Moisésinho abrindo o mar. Uma coisa que até as crianças, se você não entender, pergunta com a criança que está do lado. Está fazendo o quê? Aí a criança fala, fica quietinho que eu te explico no final, tá? Então nós vamos olhar na história de Sansão, porque não precisava ser desse jeito. Abra sua Bíblia aí, Juízes. Pastor, tem esse livro na Bíblia? Tem. Juízes. Só não tem STF. Mas tem Juízes. Capítulo 13 do Juízes. Esse dia eu estava no culto, mandei abrir no livro de Abraão. Capítulo 3. Mas deu uma confusão. Até que um homem não aguentou, olhou para mim e falou, mas não tem esse livro na Bíblia. Eu falei, mas o senhor está procurando já há um tempão. Eu já sabia desde o momento que eu falei. Juízes, capítulo 13, dá para trazer para cá, senão está tranquilo, o texto é grande. Vamos lá, Juízes, capítulo 13, verso 3.
E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens filhos. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Olha para mim aqui, presta atenção, porque o anjo vai visitar uma mulher que não pode gerar filhos. Todo mundo sabia que ela era uma mulher estéril. De repente o anjo aparece a essa mulher e diz para ela: olha, a partir de agora você não pode beber nada da vide, nada. Você não pode comer coisa nenhuma imunda, porque você vai engravidar, você vai ter um menino. Note que além de dar a gravidez, que já era um milagre, o anjo diz o sexo da criança, certo? Você vai ter um menino, este menino será separado, será um nazireu, certo? Um voto de separação. Este menino não vai poder comer nada imundo, tocar nada que é imundo. E esse menino também, sua cabeça não vai passar navalha, ele não vai cortar o cabelo, porque ele vai ser separado desde o ventre. Beleza? Quando o marido dessa mulher chega em casa, ela narra e diz: meu amor, um anjo, acho que foi, porque primeiro que ele anunciou só se fosse anjo. Segundo, porque a estrutura dele me chamou muito a atenção, e ele falou que eu vou ficar grávida, e que vai ser um menino, e que esse menino vai começar a livrar o nosso povo das mãos dos filisteus. O pai, ou seja, o marido da mulher, foi orar a Deus, pedindo a Deus que esse anjo voltasse agora para falar com ele, não mais só com ela. O anjo volta, depois você lê, está tudo aí, tá certo? É que eu estou colocando em tradução Cláudio Duarte. Aí o anjo chegou e falou: e aí, irmão, beleza? Ele falou: eu queria saber como é que você vem aqui na minha casa, na minha ausência, e falar com a minha mulher que vai acontecer algo que eu já estou tentando um tempão. E aí o anjo falou: pois é, vai nascer mesmo menino, já falei tudo para sua mulher, mas vou repetir para você, esse menino vai ser desse jeito. Ou seja, não fala só do indivíduo, fala do propósito que ele vai cumprir. Ele vai ser um cara acima da média, ele vai ser um camarada que vai começar a livrar o povo dos filisteus. Esse camarada, olha, presta atenção, Deus já falou tudinho que vai acontecer, sim ou não? Mas não falou como. Aí é que é o problema, certo? Grande parte das pessoas tem sérios problemas no desenrolar da sua vida por causa de suas decisões. E por favor, seja responsável. Se você é homem, né? Estou falando homem agora, né? Generalizando. Se você é uma pessoa, um indivíduo, para tomar decisões, também seja para colher o resultado das decisões que você tomou. Se você disse, seja suficientemente forte para colher o resultado do que você disse. Se você gastou, seja forte o suficiente para pagar. Se você fez um filho, seja forte o suficiente para criar. Se você casou, seja forte o suficiente para esperar essa pessoa morrer. Até que a morte o separe, poxa. Falei algo de errado? Então, já está decidido. Qual é o propósito do Sansão? Começar a livrar o povo de Deus dos... Sim ou não? E a mãe dele deve ter falado para ele: meu filho, você não pode beber nada, manguaça, nada. Esse dia eu estava num culto, fui pregar sobre Eucana. Aí um cara falou assim para mim: pastor, Eucana também. Eu falei: não é isso não, cara. É um personagem bíblico aqui, não é cachaça não. É porque cada um segue a mente que tem, né? Olha só, ele recebeu a palavra, sabe o propósito. Agora, como isso vai se cumprir é de acordo com as decisões. E pensa num camarada que fez besteira na vida. Foi o tal do Sansão. Vale a pena ler para você não seguir. Entendeu? Porque tem coisa, nada melhor do que aprender com os erros dos... É mais suave do que aprender com os seus. Ok? Quando nós olhamos para a história dele, ele tem a palavra: cresceu, aprendeu, sabia, não pode cortar cabelo, não pode beber nada forte, não pode se aproximar nem comer nada imundo. Ele está totalmente instruído. Certo?
Ele cresceu ouvindo isso de seu pai e de sua mãe. Por quê? Porque esse era o seu propósito. E provavelmente ele sabia disso. Porque grande parte de nós não cometemos erros, porque não sabemos. A maioria de nós não comete erro enganado. Você comete erro porque você fala assim, porque eu quis. Tem coragem de falar não, né? Porque tem gente que fala comigo, eu casei errado. Por que você casou? Nossa, esse meu filho dá trabalho. Por que ele nasceu? Eu não gosto de trabalhar com isso. Por que trabalha? Pare para pensar. Grande parte das coisas que nos acontecem, nós até já sabíamos. Aliás, tem gente que vem falar comigo e fala assim, pastor, tinha alguma coisa falando comigo que não ia dar certo. Eu falo, nossa, sério? E você fez assim mesmo? Fiz, não acreditei. Eu falei, então, filho, vai embora. Vem me falar o que agora? Tem gente que fala, minha mãe avisou. Minha mulher avisou. Aliás, conselho de mulher, não rejeite. Analise. Porque pensa num tal de um bicho para ter razão. Principalmente quando fala para marido. Quando sua mulher falar assim, ó, não faça isso. Você pode ser macho, parente de lampião. Mas não faça, porque quando der errado, ela vai falar algo pior que o acontecido. O que é? Eu te fiz, a tragédia é maior. Agora Sansão, sabedor de tudo isso, ele vai começar a tomar as rédeas da sua vida. Porque enquanto você está pequenininho, pessoas vão agir e protagonizar suas histórias e você é meio como um coadjuvante. Mas vai chegar um momento que você vai ter que subir no palco da vida. E você vai ter que se tornar responsável por suas próprias decisões. Tem uns que não querem crescer. Por que a gente não gosta de tomar decisão? Porque tem medo do resultado. Onde nós vamos? Vem aí. Mas escolhe você. Eu não. Você já viu gente tão insegura? Vamos comprar o quê? Você que sabe. Vamos viajar para onde? Você que sabe. O que é? Tu não existe. Pessoas têm medo de tomar decisões, porque decisões trazem consigo responsabilidade dos resultados. Entendeu? É assim. Assuma a responsabilidade, suba no palco da vida para protagonizar sua própria história. E sabe o que parece? Apesar das maiorias das pesquisas e dos estudos falarem que o futuro vai ser regido pela tecnologia da informação, me parece que o segredo da vida não é ter uma informação, mas saber o que eu vou fazer com ela. Porque tem muita gente informada, bem informado, mas tomando decisões erradas. Então eu vou te mostrar rapidinho aqui com Sansão. Vai ser com anestesia. Se você tem uma canetinha, só anota os versículos para depois você ler em casa, para descobrir o que Deus vai falar com você. No capítulo 14, no verso 1, diz assim: e desceu Sansão a Timnate. Pensa no lugar de problema. É esse tal de Timnate plus Sansão. E vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, o Sansão gostou dela. Lembra quando eu falei de manhã que o maior perigo da sua vida é o dia que você entra no bairro das distrações? Pensa num local perigoso, é um ambiente que pode te distrair. Aquele ambiente que você chegou apenas para tomar um café, para utilizar um banheiro, algo que você achou e determinou que seria muito rápido. Mas quando você entra, tem tanta coisa para te atrair, para te envolver, que quando você viu, você passou 2 dias, 1 mês, 2 anos, 3 anos e não saiu mais daquele lugar. Foi uma distração. Timnate parece que para Sansão é isso. Quando ele chega, qual é o propósito? Libertar os filisteus. Mas o que ele faz? Ele se apaixona por uma mulher de lá. Ele começa a nutrir desejo, ele volta para casa, ele fala para o pai dele: pai, eu estou gostando de uma mulher daquela cidade, eu quero aquela mulher, eu quero ela para mim, é isso que eu estou desejando. E ali ele começa a se distrair, a se envolver com coisas. Seu pai e sua mãe diga: Sansão, meu filho, tantas mulheres no meio do nosso povo, não faz sentido, Sansão, você se envolver com uma mulher dessa. Não, mas eu quero. Tá bom, então nós vamos ver como é que fica. Você pensa que para por aí? Não,
Ainda no capítulo 14, no verso 6, ele está indo para Timnate. Olha bem, todas as vezes que ele se direciona para aquela cidade, alguma coisa de ruim começa a ser tramada na vida de Sansão, para comprometer seu propósito. Qual é o propósito? É libertar o povo, começar a libertar o povo dos filisteus. Vamos lá, tá certo. E ele começa a estabelecer esse estreitamento. Talvez por causa do seu modelo mental, ele achava que seria desse jeito. Eu não sei, tem muitas coisas que eu não sei por que aconteceram. Mas quando eu olho, é fácil de identificar que não precisava ter ocorrido. Quando ele volta para Timnate, para tentar, levando agora seu pai e sua mãe, para pedir a mão da moça em casamento, o texto diz, verso 6, então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que ele despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na mão. Porém, nem seu pai e nem a sua mãe ele deu a saber do que tinha feito. E depois de alguns dias, ele voltou para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo do leão morto, havia um enxame de abelhas com mel. Preste atenção. O texto diz que ele está indo para Timna, quando de repente um leão o ataca. Está certo? Ele não tem culpa, o texto nos demonstra que o leão o atacou. Então ele se defende e mata um leão, mas ele é um nazireu. E quando ele mata o leão, ele se aproxima de um defunto. E agora, inevitavelmente, ele vai ter que cumprir as regras da purificação. Mas ele não quer. Você já ouviu aqui hoje na palavra da oferta? O propósito é fazer com que eu e você venhamos a quebrar princípios, a romper com valores, a esquecer o propósito. E é isso que está acontecendo na vida desse camarada. Ele matou o leão, matou. Por quê? Porque era legítima defesa, ele não tem culpa, tá certo. O leão veio atacá-lo, ele conseguiu matar o leão, porque Deus deu força a ele, sim, Deus é com ele. Mas ao invés de cumprir o protocolo e o princípio, ele não disse para seu pai nem para sua mãe. Provavelmente porque não quer voltar para casa naquela ocasião. Provavelmente porque está ansioso de ter um encontro com a mulher que ele planeja casar. Sim, ao invés de cumprir protocolo, eu prefiro queimar etapas. A história desse camarada é simplesmente uma tragédia de vida. Ele vai, acerta tudo, mas o texto diz que quando ele volta, tempos depois, para tomar a mulher como esposa, ele lembra do leão que ele matou. Ele lembra do leão que ele acha que venceu. E ele quer ver o local onde o leão está morto. Então ele volta a se aproximar do perigo. Ele é um nazireu. Ele não pode se aproximar. E quando ele se aproxima, mesmo à distância, ele só quer ver, é só uma curiosidade. Ele está longe, não vai atrapalhar, ele não vai chegar perto. Mas quando ele olha de longe, tem uma colmeia de abelha que foi formada na ossada. E agora, por causa do doce do lugar proibido, porque o diabo é um especialista em colocar coisas proibidas em lugares doces, ou doce em lugares proibidos. Agora ele vai se aproximar da ossada. Note bem, ele se aparta do caminho. A Bíblia diz, quando você se apartar do caminho, você vai ouvir uma voz por trás de você. Este é o caminho, andai nele, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Já que ele foi olhar, você quer olhar, você quer passar perto, você quer entrar na licitação, você quer dar uma olhada no negócio, é isso? Você quer bater um papo sobre negócios com esse tipo de pessoa que você já sabe que é isso? Você quer proximidade? Beleza. Agora aprenda que o diabo vai colocar mel, coisas doces, em lugares proibidos. Agora ele vai lá e tira o mel. E novamente, ele se aproxima do perigo, quebra o princípio, pega o mel e leva para o pai e para a mãe dele. Porém, ele não diz que tirou de lá. Sabe o que ele faz? Se casa com a mulher. Casou, tá tudo jóia, tudo bem. Aí numa festinha, ele deu um enigma para o pessoal lá da cidade dela. E aí o pessoal pressionou a mulher, dizendo, olha, o seu marido, ele nos deu um enigma, nós fizemos uma aposta com ele, e nós não queremos perder a aposta para esse estrangeiro. Se você não descobrir, nós vamos matar toda a sua família. Aí ela foi para lá. Sansão, o que é aquele enigma? O Sansão falou, ela foi lá, disse para os indivíduos, sabe o que aconteceu? O Sansão perdeu a aposta. Perdeu a aposta, ficou bravinho. Brigou com ela e voltou para a casa do papai. Sansãozinho. Não sabe equacionar problema conjugal.
Falou, vou embora. De volta para casa de papai, Peter Pan. Voltou para casa do pai. O sogro dele pegou a mulher dele, que ele achou que estava abandonada, e deu para um amigo do Sansão. Um tempo depois, Sansão chegou. Pensa, gente, isso é uma desgraça. Precisava ser assim? Você acha que foi isso que Deus planejou? Você acha que o propósito de Sansão é viver uma vida desse jeito? Claro que não. Por que muita gente está vivendo uma vida que o diabo amassou com o pé sujo? Ah, pastor, esse é o propósito de Deus para a minha vida. Nunca. Para mim, quando Deus vai levar o povo para o Egito, diz, eu vou levar através de José. Quando eu vou tirar o povo do Egito, eu vou tirar através de Moisés. Porque o povo entrou pelo governador, mas vai sair pelo faraó. Esse é o plano de Deus. Só que o Moisés queimou a etapa e Deus corrigiu a rota, igual o GPS. Só que dá um trabalho, gente. Tem gente fazendo besteira para consertar, meu amigo. É desafiador. Agora, quando eu olho aqui, eu começo a ver. Ele volta para lá e falou, cadê minha mulher? O pai dela falou assim, ih, Sansão, você voltou para casa do seu pai? Achei que você tinha repudiado ela. Dei ela para o seu. Sansão ficou nervoso. Arrumou uma confusão danada, que é só você ler depois. A minha proposta é criar em você curiosidade, para você ir lá e dar uma olhadinha, até para ver se eu estou errando. Certo? No capítulo 16, olha só, Sansão agora está sem mulher, sim ou não? Eu não sei se pior para um homem é com mulher ou sem mulher. Confesso que não sei. Se pior é a senhora com homem ou sem homem. Não sei. Foi Deus que inventou isso, ele sabia o que estava fazendo. E eu não sei o que eu estou falando. Capítulo 16, verso 1. Vai ele para Gaza. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Se Sansão vivesse hoje, eu diria que ele tem o dedo podre. Conhece essa expressão? Gente que tem dedo ruim para escolher gente. Aliás, é difícil escolher gente boa. Eu aprendi que nessa vida não tem ninguém bom. Só Jesus, que mesmo quando foi chamado de bom, disse que não era. Disse que bom era. Se Jesus disse que o único bom era Deus, se tu pensa que tu é bom, vai ler a Bíblia. Então tem mulher boa? Nunca. Sogra boa? Nunca. Filho bom? Nunca. Marido bom? Nunca. Pessoas não são boas. Nós vamos nos adaptar à ruindade delas. Trouxe uma notícia ruim para você hoje aqui, né? Pois é. Ele vai para Gaza e lá em Gaza ele vê uma prostituta. E o camarada se junta com a tal de Dalila. Certo? Tá lá com a Dalilazinha. Só fazendo besteira. E cadê o diabo? Não sei. O texto até agora não falou dele. Tu viu Satanás? Cadê Satanás? Satanás não veio. Nesse texto bíblico não veio. Ele faltou esse culto. Porque tem gente que não precisa do demônio para fazer besteira. Ele não estuda e vai para fazer uma prova e quer passar. E se for pentecostal, ainda é mais engraçado ainda. Bota a prova em cima e diz, Senhor meu Deus e Pai soberano, fiz um jejum para fazer essa prova. Por isso que eu não estudei, porque eu estava ocupado jejuando. E palavra cheia. Isso, estou precisando tirar uma nota boa. Escute só. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. É só fazer uma adaptação do texto em outra área. Tá lá, o cara tá sabendo, rapaz. Instruções que ele recebeu. Não era para esse camarada estar fazendo tudo isso. Ele tem um propósito. Qual é o propósito? Começar a livrar o povo dos filisteus. Eu não consigo entender. Eu confesso para você que eu não gostei umas coisas. Eu não consigo. Sabe o que a Dalila fez? Se uniu lá com uma facção dos filisteus. E aí, queria saber de onde vinha a força do Sansão. Aí a Dalila falou, Sansão. Porque mulher é assim, já viu? Quando quer. E normalmente na hora de nós dormir. Pode ver, se a senhora for entrar no quarto, seu marido estiver de frente para a cama, ou para cima, assim que a senhora entra, pode notar se ele não faz isso, ó, quando vê a senhora entrar. O nome disso é procura de paz e rota de fuga. Aí normalmente ela deita do seu lado e o que ela diz? Tá com sono?
E como é que você responde para mostrar que está e sem força? Provavelmente nesse ambiente, Dalila começa a investigar Sansão. E todas as vezes que Sansão conta o motivo, quando ele dorme, ele é subjugado. E ela acorda dizendo: vem os filisteus! E ele quebra tudo. Isso não aconteceu uma vez só. Mais sinais do que Deus está dando para o Sansão, que Dalila não é boa bisca, que é melhor ele acordar. A vida é um negócio intrigante. Uns botam cabelo, outros perdem cabelo. Não é verdade? Ninguém está satisfeito com o que tem. Eu comprando cabelo para botar na cabeça e o Sansão dando mole para Dalila. Não sei se você está rindo de mim ou dele. Espero que seja dele. Escute só. Agora, nesse ambiente, o que nós vemos inúmeras vezes, a vida, Deus, a Dalila, todo mundo dizendo para o Sansão: acorda, meu irmão. Acorda, desperta para a vida. Vá viver o propósito segundo o que Deus tem para você. Depois de tantas, para mim um dos textos mais tristes da Bíblia é quando Sansão está careca, rasparam a cabeça dele, e Dalila diz: lá vem os filisteus, Sansão. E ele se levanta e diz: mais uma vez, me levantarei e destruirei os filisteus. E o texto termina dizendo: porém, Sansão não sabia que Deus havia se afastado dele. Agora ele estava sozinho. Ele é subjugado. Capítulo 16, versículo 21. Então os filisteus pegaram ele, arrancaram seus olhos e fizeram descer a Gaza. Amarraram com 2 cadeias de bronze, e ele girava um moinho no cárcere. Sansão era um cara que, pelas decisões que tomou, passou a fazer esforços sem sair do lugar. Todos os esforços de Sansão era para manusear uma ferramenta, um equipamento que fazia com que ele não fosse a lugar nenhum, ele não crescesse, ele não prosperasse, ele não expandisse, ele não buscasse ascensão. É nesse ambiente que ele está girando em torno do seu próprio eixo, basicamente, ou pelo menos do eixo cujo qual ele montou para ele. Para mim, essa é uma das histórias mais tristes. Por quê? Porque não precisava ser assim. Se você vai querer me convencer que Deus planejou que prenderiam Sansão, que arrancariam seus olhos, que ele seria humilhado porque Deus planejou tal humilhação, não. De manhã eu falei de uma humilhação, sim, de José, que foi vendido como escravo, que foi acusado de tentar estuprar, mas você vê a honra vindo na vida desse camarada. Quando Deus tem planos, e a Bíblia diz que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. A Bíblia diz que os humilhados serão, bendito é aquele que é perseguido por amor do nome do Senhor. Por fazer coisas certas, você pode sofrer consequências, mas você tem honra. Para Sansão não. O que Sansão está recebendo, na verdade, não foi o que Deus planejou. Ele vai cumprir o propósito? Vai. Mas não precisava ser desse jeito. Agora ele está lá, girando um moinho, é verdade, sem sair do lugar, fazendo ou se tornando um espetáculo de escárnio para aquelas pessoas cujas quais ele veio para subjugar. E eu termino aqui no capítulo. Vem aqui falar. Escuta só. Eu preguei segunda, preguei terça, preguei quarta 2 vezes. Quinta-feira eu peguei um avião, fui para Natal e falei. Aí voltei na sexta. À noite encontrei com minha mulher, que está me esperando para eu jantar ainda. Lá, certo? Porque é assim, minha vida é quando eu não falo, eu estou ouvindo. Aí minha mulher fala, eu quero falar. E aí eu canto para ela, como vai você? Eu estou pregando tanto que esse dia eu cheguei em casa, olhei para ela e falei, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Ela falou, claro, você está em casa. Eu falei, então vou só cantar um hino para acabar o culto, não é? Então eu vou sair daqui, não repare não, eu tomei ceia mais cedo, não estou em pecado, tem ceia depois. Não sai depois, ok? Porque eu ainda vou encontrar com minha mulher e com meus filhos lá longe, porque amanhã eu ainda vou para Brasília. Por quê?
Terça-feira ainda prego lá, preguei aqui hoje de manhã. Tá faltando até prego. Então escuta só, capítulo 17 de Juízes, verso 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Repita essa frase: morra eu com os filisteus. Depois me mostra onde Deus falou que era assim. A frase para mim que Deus criou foi essa: morra vocês, filisteus. E eu vou para casa contar com a mamãe, tomar um lanche. Ele precisava morrer desse jeito? O texto diz aqui, ó, foram mais os mortos que matou na sua morte do que mataram em sua. Cumpriu-se o propósito dele, sim ou não? Mas foi isso que Deus planejou? Então para, meu filho, corri sua rota hoje. Para agora. Dá uma parada hoje, digo: Senhor, olha eu aí, copiando Sansão. E pior, nem vim de manhã para copiar o Zé. Você que é casado, sai daqui, meu filho, para dar um upgrade no seu casamento. Entendeu? Para melhorar. Ah, pastor, meu marido é ruim, mas a senhora é boa. Está sem compatibilidade o negócio. Ah, meu filho é ruim, quem é a senhora? Esse dia a moça falou comigo: pastor, minha sogra é uma cobra. Eu falei: é mesmo, uma jararaca essa velha. Ela falou: você conhece ela? Eu falei: não, mas eu estou indo pela sua informação, credibilidade. Eu falei para ela: só queria lembrar uma coisa para a irmã: essa cobra tem um filho. Ela falou: tem mesmo, meu marido. Eu falei: é. Deixa eu falar: filho de cobra é o quê? Ela falou: cobra. Eu falei: a senhora sabe. Deixa eu perguntar para a senhora: cobra casa com o quê? Pô, pastor, tá me chamando de cobra? Não, eu estou falando que a senhora é a mulher do cobro. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai se divertir, meu filho, você está morrendo. Agora mesmo alguém fala: ih, fulano morreu. Vai se divertir, vai ser um vencedor. Agora pare de achar que o diabo é um oponente à altura do Deus que você serve, que não é não. Você não pode evitar de passar pelos bairros nas distrações, mas quando passar, só tome um café. Sai de lá o mais rápido possível, porque lá não é seu lugar. Você merece ser feliz, rapaz. Com quem? Com essa pessoa que você casou aí mesmo. Não dá para arrumar nada melhor não. Pastor, meu filho, olha isso, pastor, então meu filho está perdido. É porque talvez a mistura do seu DNA com o do seu marido não foi assim um negócio, certo? Foi Alien versus Predador. Eu falei de manhã e fecho aqui: pare de lamber suas feridas. Não tem substância terapêutica. O que tem é reposicionamento. Tem um homem que fala de hábito aqui de uma forma extraordinária. Corrige sua vida, meu filho. Apruma esse negócio. Sai daqui hoje olhando para sua mulher e diz: é tu mesmo, querido. Ou na alça ou no caixão, mas nós vamos até o final. E aí decide quem segura na alça. Não, na verdade, vamos embora. Eu preciso que você fique de pé, sorrindo. Sai daqui sorrindo. Quando você for entrar no carro, você que é casado, abra a porta do carro para sua mulher entrar. Às vezes você entra no carro, sai com o carro, ela nem entrou. Vai ela com o pé dentro, outro fora, assim: para, amor. Fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Só porque eu sou carioca e flamenguista. Fecha seus olhos, curioso. Me ajuda aqui alguém com barulho sagrado. Diga assim: eu mereço ser feliz. Que ninguém te convença do contrário. Deus tem trabalhado dia e noite para te fazer feliz. Feche seus olhos, com muito respeito. Essa é uma igreja muito séria no que diz respeito às pessoas que visitam. Mas nós entendemos que esse também é um ambiente de mudanças. E que algumas mudanças você não vai conseguir fazer sozinho. Você vai precisar do Espírito Santo, da intervenção do Senhor. Se nessa hora você deseja voltar para os caminhos do Senhor, se nessa hora você deseja receber de Deus a sensibilidade para fazer a leitura das decisões que você precisa tomar, não precisa ser desse jeito, não precisa ser com tanta dor, não precisa ser sobre este modelo. Se nessa hora, todos de olhos fechados, você quer voltar para Jesus, o culto está acabando, nós não podemos ir com você para sua casa, mas tem alguém aqui que pode.
Se você hoje quer voltar para Jesus ou quer recebê-lo pela primeira vez, só se tiver alguém assim, eu quero que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu sei que tem bastante gente. Pode levantar a sua mão. E eu quero pedir a você, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra de bênção. Vença aí a vergonha, o desconforto. Eu sei que talvez é um ambiente meio inóspito. Sai do seu lugar agora. Eu queria tocar em você aqui também. Eu amo gente. Sai do seu lugar, você que está tomando essa decisão. Vem para cá. Isso. Glória a Deus. Isso. Isso, olha só. Isso. Vem para cá. Se essa é a sua noite, você também quer? Vem para cá, rapaz. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bom, ele está dizendo aqui que ele sempre desejou que o mundo fosse melhor do que é. E que por muitas vezes ele desejou que a maldade acabasse de uma vez por todas. E hoje ele está aqui. Talvez não está nem entendendo muito bem o que está acontecendo, mas tem alguém que vai com ele para casa. Esse alguém é o Espírito Santo do Senhor. Estenda suas mãos aqui para frente para todas essas pessoas que aqui estão. Pai, muito obrigado. Nós queremos te agradecer por tua presença, pelo teu cuidado para conosco, nos instruindo para que possamos entender que o teu propósito, a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O que o Senhor tem para nós não traz consigo peso. Por isso, Senhor, nós te entregamos a cada vida nesta noite. Muito obrigado. Tome as nossas decisões, que elas sejam mais assertivas e que nós venhamos entender o que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Vocês continuem aqui à frente, pastorzão. E Deus te abençoe.